Sou o Milton, tenho 25 anos, estamos aqui no bairro da Serra da Luz, nomeadamente Turmeiras, Pontinha, no meu mais recente investimento. Invisto em imobiliário desde 2023, desde então estive envolvido em mais de 30 flips. Estou aqui para responder algumas perguntas que recebi em relação a este imóvel e ao imobiliário também. Vamos começar. Quanto é que investi nesta casa? Cerca de 47 mil euros, entre sinal, remodelação e outros custos associados, como por exemplo cedência de posição. Tive que pagar uma cedência de posição por este imóvel, porque foi encontrado por outro investidor e eu fiquei com a oportunidade. Se investi sozinho ou com investidores? Até hoje, com investidores sempre. Não vejo sentido de investir apenas com o meu capital, quando posso juntar a outros investidores e estarem mais frentes a poder dar alavancagem, não é? Sempre com investidores e sempre recorrendo a financiamento. Como consegui fechar este negócio? Este negócio foi fechado por outro investidor, como disse anteriormente, e depois eu tive que pagar uma cedência de posição pelo valor de 5 mil euros para ficar com o negócio. Sendo o mais sincero possível, quando o negócio me chegou, eu queria o ceder, porque os números eram bastante interessantes, só que houve um problema. Este imóvel fica num bairro. Algumas casas pertencem ao IRU, que é o Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana. Então, há pessoas que não, investidores que não se sentiam confortáveis em comprar aqui, porque acreditavam que o tempo para venda e até mesmo os valores não fariam sentido. Então, eu já tinha dado uma parte do sinal, 3.500 euros, e acabei por ficar com o negócio. Por quanto é que comprei esta casa? 85 mil euros foi o valor de compra deste imóvel. Quanto tempo demorei a vender esta casa? Demorei cerca de uma semana. Demorei, salvo seja, porque não fui eu que fiquei responsável pela venda, foi o agente imobiliário, obrigado Tiago. Portanto, tudo o que tem a ver com a venda não estou bem familiarizado. Qual o maior desafio na venda desta casa? Acabei por responder às duas perguntas, não tenho muita noção, porque foi o consultor que ficou responsável por toda essa parte da venda, visitas e tudo mais. Apenas tive que tomar a decisão de se a proposta fazia ou não sentido para mim e para nós, e os termos do negócio, assinar e receber a reserva, porque os compradores recorreram, é um casal, recorreu a financiamento 100%. E meus desafios na compra, a questão de serem bastantes herdeiros, 21 herdeiros, na escritura não estavam todos presentes, mas ainda assim a sala estava bem cheia, acho que estávamos cerca de 13, e tanto que eu assinei o CPCV em dezembro e só escriturei a casa em abril. Felizmente, por isso daí também ter agradecido ao Tiago, foi possível efetuar as intervenções durante esse período, que acelerou bastante o processo. Iniciámos as intervenções em fevereiro, temos previsão de escriturar até o final deste mês, estamos em junho. Quanto tempo tive com a casa no mercado? Dias. A casa teve no Idealista, efetuou 6 visitas, depois retirou-se logo do mercado porque não fazia sentido. Houve muita procura, porque o imóvel foi vendido a 185 mil euros, apesar da localização, T2 a menos de 250, 240, 230 é difícil, portanto a 185, apesar de ser um bairro social, está muito bem localizado, então foi isso. O comprador tentou negociar comigo. Já respondi, a parte da venda ficou à responsabilidade do consultor. Se vale a pena entrar no mercado imobiliário hoje em dia? Eu sou suspeito a responder essa pergunta, pelas razões óbvias, mas acredito que sim, porque estamos atenção, eu falo da realidade portuguesa e aquela que eu tenho conhecimento, que é a área metropolitana de Lisboa, que é muito específico, mas tenho conhecimento de causa. Faz sentido, tanto para gerar riqueza como para preservá-la. Existe muita procura, ainda para mais depois dos incentivos e da garantia pública, do financiamento a 100%, e a oferta é pouca. Então há sempre, como qualquer mercado, quando isso acontece, faz sempre sentido entrar no mesmo. Quantas horas um investidor imobiliário trabalha por dia? Todas as horas desde que está acordado, para ser o mais sincero possível. Ainda tento encontrar esse equilíbrio até à data de hoje, mesmo já estando no mercado há cerca de 3, 4 anos, como investidor 3, mas no mercado há mais ou menos 4, a caminho de 5. Muito suspeito a falar. Porquê? Porque até à data de hoje tento encontrar um equilíbrio, mas lá está, como não tenho outras responsabilidades, salvo seja, não tenho, quando digo responsabilidades, não tenho filhos, não tenho muitos encargos, então dedico-me a 100% e acabo por não conseguir fazer esse discernimento entre lazer, trabalho, família, amigos. Portanto, desde que acordo até ir dormir. Quantas casas visito por dia? Depende muito da fase. Se eu estivesse em negócios ativos, nomeadamente compras, remodelações e revendas, vou visitar, vou estar à procura. Se estiver descapitalizado, vou recorrer àquilo que foi
a minha porta de entrada para o imobiliário, que foram as extensas de posição, para poder encontrar imóveis e poder ceder. No entanto, se tiver negócios a decorrer, vou evidentemente tentar ficar o mais concentrado nos negócios que tenho em andamento. Só se for uma oportunidade clara, um negócio claro, é que efetivamente vou visitar, seja para segurar, seja para ceder. Mas a resposta final depende. Comprar casa hoje em dia é boa ideia. Comprar casa é mais barato, a prestação ao banco é mais barata neste caso, do que a renda. Portanto, a minha resposta final é sim, se tens perfil bancário para contrair dívida, neste caso para poderes fazer um empréstimo e tudo mais, não vejo porque não. Acho que faz todo o sentido. Quanto dinheiro é preciso para comprar uma casa hoje em dia? Esta pergunta tem que ser separada em dois momentos. Porque se tiveres menos de 35 anos e nunca tiveres tido casa, podes recorrer à garantia pública, que é o financiamento a 100%, financiado é uma ajuda do Estado, basicamente, é uma medida do Governo. E aí tu vais ter custos, nomeadamente de avaliação, entre 250 a 400, valores apenas de referência. Depois vais ter custos com a escritura e DPA, cerca de 1000 euros. Vais ter custos com a abertura de conta, podemos apontar máximo 600 euros. Aqui já estão cerca de 2000 euros. Depois, a título de reserva do imóvel, porque lá está, quando se vai comprar uma casa a 100%, supostamente não é necessário dinheiro, mas não é bem assim, porque existem players de mercado, pessoas neste caso que estão à procura, que vão recorrer a financiamento de 90%, então têm dinheiro de entrada. Então convém sempre teres o dinheiro para dar de reserva. 2.500 euros é um bom valor de referência. Portanto, os outros 2.000 mais 2.500, dos 4.500. E apesar de teres isenção sobre os impostos relativos à compra, tens um imposto sobre o financiamento, que é cerca de 0,8% do valor da casa. Tendo em conta que os imóveis na área metropolitana de Lisboa, T2, cerca de 250 mil euros, se estivermos a falar de 0,1%, estamos a falar de 2.000 euros. Portanto, num todo, 2.000, 2.500, mais 2.000, estamos a falar de 6.500, aproximadamente, é o valor necessário. Repito, isto se tiveres menos de 35 anos, 36 na verdade, e se nunca tiveres tido casa. Se tiveres mais de 35 anos, já tiveres tido uma casa em teu nome, excetuando alguns casos, cerca de 15% do valor do imóvel. Porquê? São 10% de sinal, financias a 90%, e depois os outros 5% são para custos associados à compra. Desde, como falei anteriormente, avaliação, custos associados à abertura de conta, custos associados ao imposto sobre a compra, nomeadamente imposto de selo e tudo mais, e custos associados à escritura. Por exemplo, vamos pagar a escritura, DPA e essas coisas todas. Portanto, 15%. Utilizando o mesmo valor dos 250, estamos a falar de cerca de 35 mil euros. Para ser mais exato, cerca de 37.500. São estas as questões. Caso tenham mais dúvidas, estejam completamente à vontade para deixar nos comentários. Estamos com mais negócios em andamento, felizmente. Portanto, se não puder responder agora, responderei numa próxima ou responderei até mesmo nos comentários. E é isso, fica com a depois da casa. Obrigado.